Fala galera, tudo certo com vocês? Nesse feriado maravilhoso, vocês estão aí querendo estudar para física e eu resolvi gravar para vocês aí um vídeo resolvendo alguns exercícios, ou na verdade explicando ali um resumo do que vocês devem saber para a prova, certo? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai ver ali são os resistores ômicos, tá? Então, o que são resistores ômicos? Os resistores ômicos são resistores o qual se mantém uma resistência constante, tá? Então, não adianta pensar, é um material especial, é um material isolante, que é um material isso, material aquilo, não. A definição de resistores ômicos é um resistor que mantém a resistência constante. Só isso, simples assim, certo? E falando de resistores ômicos, nós vamos falar então também da primeira lei de Ohm. Então a primeira lei de Ohm, ela diz que a resistência ela é igual à tensão, né, a DDP, dividido pela corrente. Então a gente viu no módulo de física aí que a tensão que passa no circuito dividido pela corrente, né? A tensão do circuito dividido pela corrente que está passando ali nesse circuito, ela sempre vai manter uma constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está passando ali uma corrente, ou seja, se você tem um circuito com um determinado material ali, com um fio, vamos imaginar um fio de cobre. Se você tem uma tensão de 110 volts e, sei lá, uma corrente ali de 10 amperes. Então, se você dobrar esse valor ali, dobrar para 220 volts, então você vai ter uma corrente de 20 amperes. Então, por quê? Para manter constante a resistência, certo? Então, vai ser sempre um valor proporcional. Se aumenta, no caso proporcional, a tensão e a corrente, né? Se você aumenta a tensão, você também vai aumentar a corrente e a divisão, essa divisão vai manter a resistência ali constante. Isso é o que diz a primeira lei de Ohm. Já a segunda lei de Ohm, ela diz que a resistência ela vai ser igual a ρ vezes L, que é o comprimento do fio, dividido por A, que é a área da secção transversal do fio. Então, o que vocês têm que lembrar disso aqui para a prova? Porque tem um exercício na prova, não vai ter tanto cálculo e tal em relação a essa parte da segunda lei de Ohm, mas vocês têm que saber aquilo, justamente aquilo que eu frisei bem em sala de aula, que se você aumenta o comprimento do fio, né, então a gente tem que analisar o comprimento do fio. Se você aumenta o comprimento do fio, você aumenta a resistência, tá? Então, quanto maior o fio, maior a resistência. E a relação com a área, né, com o A ali, que é o que está dividindo, é o seguinte: se você tem uma área grande, significa que aumenta a passagem. Então, a área grande permite a maior passagem de elétrons. Então você diminui a resistência. Se você diminui o fio, você está diminuindo a área, você aumenta a resistência. Então a área é o cortezinho do fio, seria a parte frontal do fio, a área da secção transversal do fio. Então quanto maior a área, menor a resistência. Ou seja, você diminui a área, você aumenta a resistência. Você aumenta o fio, você aumenta a resistência. E o ρ que aparece na fórmula ali, ele é a resistividade do material. Então, cada material tem uma resistividade, então esse valor ali vai depender do material que está sendo analisado. Continuando, então. Aqui a gente vê agora a resistência equivalente. No caso, quando está em série, né? Então eu coloquei aqui assim, ó, resistência equivalente, ou seja, calcule a resistência equivalente quando os resistores estão em série. Muito simples, tem um exercício na prova, então muito simples, simples mesmo, né? Vocês não podem errar isso. Então a resistência equivalente, ela nada mais é do que a soma dos valores dos resistores que estão ali.
Então, quais são os resistores desse circuito? É o 4 ohm, 11 ohm e 3 ohm. Então, a gente coloca lá 4 mais 11 mais 3, e aí a gente tem o valor da resistência equivalente, ou seja, aqui tem 4 e 11, 15, 15 mais 3, 18. 18 ohm. Simples assim, só isso, tá? Não se assustem, na prova tem um exercício desse para ficar muito fácil para vocês. Bom, nós também temos os resistores em paralelo. Então eu coloquei aqui, ó, resistência equivalente quando eles estão, ou quando está em paralelo. Como que a gente obtém a resistência equivalente quando os resistores estão em paralelo? Então nós podemos aplicar a soma, né, das frações, que vocês não gostaram muito na sala, mas é um método de se resolver. Então a gente pode colocar assim, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre cada um dos resistores, né? Então 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. E aí a gente pode fazer um mínimo múltiplo comum para determinar ali a soma dessas três frações. Então a gente tem 1 sobre a resistência equivalente. Isso vai ser igual, então a gente tira o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 4, aqui, desculpa que eu coloquei 12, né? É 10, que está lá. Então, 4, 8 e 10, tá? Igual tá ali, ó, 4, 8 e 10. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 10 vai ser 40, tá? A gente faz a fatoraçãozinha lá para encontrar o mínimo múltiplo comum e vocês vão encontrar esse 40. 40 dividido por 4 é 10, 10 vezes 1, 10. 40 dividido por 8 é 5, vezes 1, 5. 40 dividido por 10 é 4, vezes 1, 4. Então, a gente encontra aqui que 1 sobre R equivalente vai ser igual, então, ó, 10 mais 5, 15, mais 4, 19. 19 sobre 40. Aí a gente faz o quê? A gente inverte, porque o R que está embaixo ali, né, o R equivalente está embaixo. Se a gente inverter, a gente inverte a fração do outro lado também. Então, R equivalente vai ser igual a 40 sobre 19. Essa é uma forma de se resolver. A outra, do jeito que vocês gostaram mais na sala, é fazer pelo produto, né? O produto dividido pela soma. Só que daí vocês têm que fazer de 2 em 2. Então, se a gente encontrar primeiro do resistor ali, eu poderia até chamar aqui de R1 e R2 e R3, né? Para a gente fazer essa soma. Então, vai aparecer assim, ó. Se a gente fizer a resistência equivalente do 1 com o 2, então vai ficar assim, resistor R1 vezes o resistor R2 dividido por R1 mais o R2. Ou seja, a soma do 1 com o 2 vai dar igual a 4 vezes 8 dividido por 4 mais 8. Então, a soma do resistor 1 com o 2 vai ser igual a 4 vezes 8, 32. E 4 mais 8, 12. Para ficar mais fácil, dá para simplificar, né? Dá para dividir por 4 e dividir por 4. Aí vai ficar 8 sobre 3. Então, a soma dos dois primeiros resistores dá 8 sobre 3. Aí a gente vai somar agora esse resultado com o resistor R3. Então, agora a gente soma o 1 e o 2, o resultado do 1, 2 e o 3. Tá? Então, soma esse resultado com o R3. Então, vai ficar 8 sobre 3 vezes 10 dividido por 8 sobre 3 mais 10. Então, a soma, eu vou chamar de resistência equivalente, tá? Em vez de colocar 1, 2 e 3, eu vou chamar de equivalente, que é a soma dos 3 já. Então, ó, multiplicando ali, 8 terços vezes 10, a gente multiplica só o de cima. Então, fica 8 vezes 10 dá 80. 80 sobre 3. E aqui embaixo é 8 terços mais 10, a gente tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é 3. 3 dividido por 1 vezes 8 dá 8. 3 dividido por 1, né, o 10 ali não tem ninguém embaixo, então é 1. Dividido por 1 dá 3, vezes 10 dá 30. Então aqui a gente vai ter o seguinte, né, ó, como que a gente resolve isso? Faz uma divisão de fração, mantenha o primeiro valor, que é 80 sobre 3,
e faz o quê? Inverte o segundo. Então faz vezes e inverte o segundo. O segundo, ó, pode ver que a gente soma o 8 com o 30, vai dar 38. Aí fica 38 sobre 3. Se a gente inverter, o 3 passa para cima e o 38 vem para baixo. Como tem um 3 multiplicando e um 3 dividindo, a gente corta. Então a resistência equivalente vai ser igual a 80 sobre 38. Simplificando por 2, a gente obtém então 40 sobre 19, que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado aqui atrás já, ó. É o mesmo resultado que a gente já tinha encontrado. Então aí fica a critério de vocês. Na prova vai ter fração também, tá? Vai aparecer fraçõezinhas, tanto pela multiplicação, produto e soma, quanto aqui se fizer essa soma direto por fração. Então vocês escolham aquilo que vocês acharem melhor. E por último aqui, para a gente fazer, tem um circuito elétrico que eu quero explicar exatamente o que acontece no circuito elétrico. A gente fez o experimento, né, mas aqui é válido a gente relembrar, porque tem algo parecido na prova em relação a circuitos elétricos. Então eu quero deixar bem claro o seguinte, ó, um circuito elétrico, aqui tem uma lâmpada e aqui duas lâmpadas. Então, o circuito elétrico com uma lâmpada, a gente está colocando aqui esse U aqui, que é a tensão. Então, imagine que aqui tem uma bateria, né? Uma pilha, uma bateria, fosse a tomada, fornecendo, então, energia ali, a tensão para o nosso circuito. Então, vai ter uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai passar pela lâmpada, e a lâmpada é um resistor. Então, quando ela passar pela lâmpada, ela vai acender a lâmpada, beleza? E os elétrons, né, os portadores de carga, voltam aqui para o circuito novamente, devido à diferença de potencial. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a tensão, a resistência da lâmpada aqui, vamos dizer que ela é uma resistência R aqui, né? Então a gente vai ter isso aqui, ó, a resistência R da lâmpada. Então imagine o seguinte, então aqui a gente vai ter o que? A corrente elétrica. A corrente elétrica, se a gente pegar a primeira lei de Ohm, né? Só fazer a divisãozinha aqui agora, a primeira lei de Ohm diz assim, ó, que R é igual a tensão dividido pela corrente. Mas se a gente escrever o contrário, escrever a corrente igual a tensão sobre R, também está certo. Então observa, você escrever aqui, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Isso daqui vai mostrar a corrente elétrica no circuito. Eu não estou falando de números agora, estou falando de uma equação que apresenta a corrente elétrica. Agora, compare isso com duas lâmpadas. Se nós tivermos duas lâmpadas aqui, o que acontece? Ó, a tensão fornecida ao circuito é a mesma. Só que agora, em vez de ter apenas uma resistência, porque a lâmpada é uma resistência, como eu falei, nós vamos ter duas resistências. Então aqui a gente vai ter o R e o R de cada lâmpada, neste circuito. Então, neste circuito aqui, a corrente elétrica, ela vai ser igual a tensão dividida por 2 R's. Então, o que acontece com a corrente elétrica no segundo circuito? A corrente elétrica no segundo circuito ali, ela vai ser menor, ela vai diminuir a corrente elétrica. Por quê? Porque quanto mais resistência você impõe aos portadores de carga, menos portadores de carga, menos elétrons vão estar passando ali no fio. Então, se você aumenta a resistência, você diminui a corrente elétrica, certinho? Então, não se esqueçam do exercício, se eu não me engano é o número 5, qualquer coisa depois vocês mandam no WhatsApp para mim, mas é o que eu pedi para vocês marcar. Aquele exercício, como eu falei para vocês, eu vou dar ele na prova, então aprendam a fazer ele, que é um exercício que eu dei de brinde para vocês, então façam ele lá na apostila, saibam fazer todos os itens dele, porque ele vai estar na prova. E os demais exercícios da prova, acho que com esse comentário que eu fiz aqui, com essa revisãozinha, vocês vão conseguir fazer uma boa e tirar uma boa nota. Espero ter ajudado. Um abraço a todos aí e um excelente finalzinho aí de feriado com estudos de física para a prova que é amanhã, né? Tchau, tchau, um forte abraço, um beijo e até mais.